Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa N. No conteúdo de hoje, vamos estudar um tema muito importante da geografia física do Brasil, o relevo brasileiro. Esse assunto aparece com frequência nas provas do Enem e é fundamental para compreender a formação das paisagens naturais do país, além de sua relação com atividades econômicas, ocupação do território e recursos naturais. O relevo corresponde ao conjunto das diferentes formas da superfície terrestre, como montanhas, planaltos, planícies e depressões. Essas formas são resultado de processos naturais que ocorreram ao longo de milhões de anos, envolvendo tanto forças internas da Terra quanto forças externas que desgastam e transformam a paisagem. No caso do Brasil, o relevo apresenta algumas características bastante específicas. Diferentemente de outras regiões do mundo, o território brasileiro não possui grandes cadeias de montanhas jovens formadas por intensos movimentos tectônicos recentes. Isso acontece porque o Brasil está localizado em uma área geologicamente estável da placa tectônica sul-americana, distante das zonas de encontro entre placas tectônicas, onde normalmente ocorrem terremotos intensos e formação de grandes cordilheiras. Por causa dessa estabilidade geológica, o relevo brasileiro é considerado antigo e bastante desgastado pela ação de agentes externos, como a chuva, o vento, os rios e as variações de temperatura. Durante milhões de anos, esses agentes provocaram processos de erosão que foram modelando lentamente as paisagens naturais do território brasileiro. De maneira geral, o relevo brasileiro é caracterizado pela predominância de planaltos e depressões, além da presença de algumas planícies em determinadas regiões. Para compreender melhor essas formas de relevo, é importante conhecer uma das classificações mais utilizadas na geografia brasileira, proposta pelo geógrafo Jurandir Ross. Segundo essa classificação, o relevo brasileiro pode ser dividido em 3 grandes unidades principais: planaltos, planícies e depressões. Os planaltos são áreas elevadas em relação às regiões ao redor e onde predominam processos de erosão. Isso significa que nessas áreas o desgaste das rochas ocorre de forma mais intensa do que o acúmulo de sedimentos. No Brasil, os planaltos ocupam grande parte do território e apresentam diferentes características dependendo da região. Entre os exemplos mais conhecidos podemos destacar o Planalto Central, localizado na região centro-oeste, o Planalto Atlântico, que se estende ao longo da faixa litorânea do Sudeste e parte do Sul, e o Planalto Meridional, localizado principalmente na região sul do país. Esses planaltos apresentam altitudes variadas, possuem grande importância econômica, pois muitos rios importantes do país nascem nessas regiões. Já as planícies são áreas relativamente planas e mais baixas, onde predominam os processos de sedimentação, ou seja, o acúmulo de materiais transportados por agentes naturais como rios, mares ou ventos. As planícies brasileiras geralmente estão associadas a grandes rios ou áreas costeiras. Entre os principais exemplos podemos destacar a planície amazônica, localizada na região norte, formada principalmente por sedimentos trazidos pelo rio Amazonas e seus afluentes. Outro exemplo importante é a planície do Pantanal, localizada na região centro-oeste. O Pantanal é uma das maiores áreas alagáveis do mundo e apresenta grande importância ecológica devido à sua enorme biodiversidade. Também podemos citar as planícies litorâneas, que se estendem ao longo da costa brasileira e são formadas por sedimentos depositados pelo mar. Além dos planaltos e das planícies, outra unidade importante do relevo brasileiro são as depressões. As depressões são áreas que apresentam altitudes mais baixas em relação às regiões ao seu redor. Muitas vezes essas áreas foram intensamente desgastadas pela erosão ao longo do tempo. As depressões podem ser classificadas como depressões relativas, quando estão abaixo das áreas vizinhas, mas ainda acima do nível do mar, ou depressões absolutas, quando estão abaixo do nível do mar. No Brasil predominam as depressões relativas. Entre os exemplos podemos destacar a Depressão Sertaneja e do São Francisco, localizada na região Nordeste, e a Depressão Periférica da borda leste da Bacia do Paraná, localizada em parte da região Sudeste. Outro aspecto importante do relevo brasileiro é a presença de serras e chapadas. As serras correspondem a conjuntos de elevações ou cadeias de montanhas mais antigas e desgastadas. Entre as mais conhecidas estão a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira e a Serra do Espinhaço. Essas formações estão localizadas principalmente na região Sudeste e desempenham um papel importante na divisão de bacias hidrográficas e na formação de climas regionais.
Já as chapadas são formas de relevo caracterizadas por superfícies relativamente planas no topo e encostas mais íngremes nas bordas. Elas são comuns em áreas de planaltos e podem ser encontradas em várias regiões do Brasil, como na Chapada Diamantina, na Bahia, e na Chapada do Guimarães, em Mato Grosso. O relevo brasileiro também possui grande importância para a hidrografia do país. Muitos dos principais rios brasileiros nascem em áreas de planalto, onde a altitude favorece o escoamento da água e a formação de grandes bacias hidrográficas. Além disso, o relevo influencia diretamente atividades econômicas como agricultura, mineração, geração de energia hidrelétrica e ocupação das cidades. Áreas planas, por exemplo, costumam facilitar a agricultura mecanizada, enquanto áreas montanhosas podem dificultar a construção de infraestrutura. Outro ponto importante é que o relevo também influencia o clima e a vegetação de determinadas regiões. Barreiras naturais formadas por serras e montanhas podem interferir na circulação dos ventos e na distribuição das chuvas. Portanto, o relevo brasileiro é resultado de um longo processo de formação geológica e de milhões de anos de transformação causada por agentes naturais. Compreender essas formas de relevo e sua distribuição no território brasileiro é essencial para entender a organização do espaço geográfico do país e suas relações com o meio ambiente e as atividades humanas. Para o Enem, é muito importante conhecer as principais características do relevo brasileiro, suas formas predominantes e a classificação em planaltos, planícies e depressões.